Fala galera, beleza? Primeiro vídeo do canal aqui. A ideia do canal é a gente falar um pouquinho sobre startups, inovação, finanças corporativas e tudo que eu puder trazer aí que eu gosto de estudar e falar, vou estar trazendo para vocês no canal. No dia de hoje a gente vai começar então com o mundo dos investimentos, em que eu vou estar falando um pouquinho sobre investimento com vocês. Então, bora lá. Bom, a gente sempre escuta falar um pouquinho, algumas frases, né, aí na nossa trajetória, né, e comigo não foi diferente, assim, quando eu comecei a investir, eu sempre escutava algumas frases, né, a primeira delas ali, meu tio tem ações e ele deve ser rico, né, eu sempre escutava isso há 7 anos atrás, e para mim era uma realidade, assim, eu falava, nossa, realmente, quem tem ações é muito rico, porque era um negócio muito único, né, para muitas pessoas, assim. Poucas pessoas tinham ações, e aí eu tinha essa percepção na época, né. Isso mudou bastante depois que eu passei a investir, e nos últimos anos eu vou mostrar isso um pouquinho para vocês. Outra frase que eu escuto muito, né? Não vale a pena comprar imóvel, melhor investir em fundos imobiliários. Essa é uma bem comum hoje em 2023. Aí muitas pessoas falam sobre isso porque os imóveis eles têm se valorizado, porém os fundos imobiliários também estão em alta, né? Muita gente falando sobre eles e aí a gente acaba se deparando ali com boas opções de investimento em fundos imobiliários, né? E uma terceira que a gente sempre tem ouvido é o não ganho suficiente para investir. Eu entendo que essa seja uma crença limitante de algumas pessoas ali que acabam nos limitando a conhecer novas opções de investimento, e é isso que eu queria trazer um pouquinho também hoje para vocês, né? Mas vamos falar um pouquinho de números, né? Eu, como uma pessoa de exatas, adoro falar de números. E aqui eu queria trazer um pouquinho do qual é o número de pessoas que tem hoje na B3, né? B3 é a Bolsa de Valores brasileira. E a gente tem um relatório aqui de dezembro de 2022 em que teve um crescimento surpreendente, saiu de quase meio milhão de pessoas para quase 6 milhões de pessoas aí dentro de 5 anos, né? Isso é um valor muito alto, muito acelerado. E a gente vai entender um pouquinho por que que isso aconteceu, né? Mostrando um pouquinho de outra forma esses números, a gente vê que tem uma grande porcentagem de pessoas de 26 a 35 anos que está começando a entrar nesse mercado da Bolsa de Valores, está começando a olhar ali de 36 a 45 anos. Então, são pessoas jovens que estão começando a entender sobre os investimentos e começando a entrar nesse mercado. E a gente vê ali que tem poucos velhinhos, né? Pessoas acima de 56 anos. Só que eles têm, do lado direito aqui, a gente consegue ver que a porcentagem de valor investido deles é muito maior dentro da Bolsa de Valores, né? Isso mostra como essas pessoas que são mais velhas passaram a vida toda investindo e acabam adquirindo um capital muito maior lá no final da vida, né? A famosa aposentadoria, todo mundo quer aposentar milionário, né? Então, é um pouquinho disso que tem acontecido e esse que os números da B3 atual nos mostra, né? Aqui mais uma curiosidade, que apenas 3% da população brasileira investe na Bolsa de Valores, ou seja, tem ativos na Bolsa de Valores, né? E para nível de comparação, nos Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido no assunto, esse valor representa 55%, ou seja, quase um Brasil inteiro de população investe na Bolsa dos Estados Unidos, de população brasileira, né? Hoje nós temos aqui 200 bilhões de habitantes e nos Estados Unidos quase 180 bilhões de pessoas investem na Bolsa de Valores. Então é um valor realmente impressionante, assim. E quando a gente começa a falar de investimentos, a gente sempre se depara com alguns nomes deles aí, né? E esses são os mais conhecidos, assim, Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Ray Dalio, que é um dos autores de Princípios, um livro muito bom para leitura. E tem o Luiz Barsi, que ele é uma referência brasileira, porque ele é o investidor pessoa física que tem o maior volume de ativos na Bolsa de Valores. Ele tem cerca de 2 bilhões de reais investido diretamente no CPF dele na Bolsa de Valores, né? E só para título de curiosidade, no ano passado ele recebeu 1,15 1 milhão e 15 mil reais por dia de dividendos. Isso dá mais ou menos uns 380 bilhões de reais em dividendos, né? Quase 18% do patrimônio dele
de rentabilidade, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, né? Só para vocês perceberem que realmente as pessoas que passam mais tempo investindo na bolsa de valores no fim da vida ali, enquanto lá na frente acaba valendo muito a pena, né? A gente ter investimento, construir essa carteira para ganhar bastante dividendos lá na frente, né? Bom, e hoje, o que que a gente vai falar? Então, a gente vai ter quatro pontos aqui que eu queria abordar. Um deles é a economia, não tem como a gente falar de investimento sem falar de economia. Trazer alguns termos para vocês não ficarem tão perdidos ali, alguns termos que são importantes para o nosso dia a dia nos investimentos. Um mapa de ativos em que eu não vou explicar ele por todos, como um todo, mas eu vou falar um pouquinho de cada um aí para vocês terem uma noção. E no final, um pouquinho do action, né? Como que eu monto uma primeira carteira, quais os primeiros passos que eu tenho que fazer, né? Antes de fato de comprar um investimento. Então fica comigo aí até o final que a gente vai estar trabalhando esses quatro pontos. Bom, e antes de falar sobre investimento, sobre qualquer tipo de investimento, a gente tem que entender o que é um investimento financeiro. E eu vou ler o que é um investimento financeiro para você, né? Investimento financeiro é quando você aplica dinheiros em ativos que têm a natureza estritamente financeira, isto é, ativos não físicos e não intangíveis. Caraca, Lei, que você está falando? Não estou entendendo nada, tá muito difícil. Nada mais do que papel. Você está comprando um pedaço de papel, você está comprando um contrato entre duas partes em que você tem o direito de receber a parte de uma das partes desse contrato, tá? Nada mais do que isso. Do mesmo jeito que você compra um imóvel, você ganha ali, logicamente, o imóvel físico, só porém que você assina um contrato, um papel, em que você troca um valor financeiro, dinheiro, por um pedaço de papel que garante que você é dono daquele ativo. É a mesma coisa com ativos financeiros, tá? É um direito de receber uma quantia futura ou de um valor futuro, que você possa vir a vender em algum momento. É, enfim, esse é um pouquinho do que é um ativo financeiro, né? Tá, beleza, mas e aí? Você está falando então que é um pedaço de papel, né? E aí sempre quando a gente fala sobre investimentos, não, a gente começa a ouvir algumas mensagens e notícias da mídia aí que são preocupantes, né? Inflação no Brasil em 2022 fica abaixo da Europa, ou seja, uma notícia boa se comparado com o mundo. Dívida pública federal atinge 5,87 trilhões, é um valor extremamente alto. Mas o que que isso significa de fato, né? O que que é a dívida pública? Por que que ela aumenta? Por que que ela diminui? Como que o governo controla essa dívida? E é isso que eu vou tentar explicar para vocês nos próximos 5 minutos, tá? Então, presta bastante atenção. Primeiro, o que que é a inflação? A inflação, ela representa o aumento de custo de vida para o consumidor e para as empresas. Nada mais é do que a elevação dos preços dos produtos. Hoje você vai no mercado e compra algo por R$ 1, daqui a um mês você vai no mercado e compra algo por R$ 1,05. Isso é o que a inflação faz, ela aumenta os preços para o consumidor. Depende muito do tempo. A inflação, ela costuma ser sempre positiva, sempre acima de zero. Então ela sempre vai estar aumentando. Qual que é a diferença entre uma alta inflação e uma baixa inflação? O tempo em que esse aumento vai acontecer. Em países que têm inflação muito baixa, ela vai ter um aumento de preço muito lá na frente, muito longo, vai demorar muito tempo para as coisas mudarem de preço. Em países que têm inflação muito baixa, por exemplo, a Argentina, que a gente está passando hoje, tem uma inflação de 98%, 100%, ela dobra de preço a cada um ano as coisas. Então ela tem uma velocidade de aumento de preço muito rápido, né? E isso é extremamente importante para você entender sobre seus investimentos, porque é a desvalorização da moeda. O que eu comprava num dia, agora eu não compro mais, com aquela mesma quantidade de dinheiro. E de que forma que causa a inflação, né? Acho que ah, é muito ou pouco dinheiro na mão dos consumidores. O que que isso significa? É a lei da oferta e da demanda. Se eu tenho muitos produtos a um preço aceitável, eu vou conseguir ter uma inflação, as pessoas comprando aqueles produtos. Se eu tenho uma diminuição da demanda,
Se eu tenho a diminuição daqueles produtos na prateleira, vai ter muita gente querendo comprar e o preço vai subir, porque é concorrência. Se eu tenho gente querendo pagar mais caro, eu vou vender mais caro, então acaba aumentando o preço. É isso que acontece, é essa dinâmica entre oferta e demanda, de forma bem simplificada, tá? E que outras formas que podem acontecer? Aqui a gente viu algumas dentro com a pandemia. Durante o ano de 2020, muitas empresas acabaram falindo ou sendo compradas por outras empresas e acabaram criando alguns monopólios, né? Monopólios no setor. Isso é prejudicial para o consumidor, porque a partir do momento que eu tenho um monopólio, eu tenho uma concentração de poder sobre um setor, sobre um mercado, eu posso aumentar os preços, a lucratividade daquele negócio para favorecer os empresários. E quem sofre com isso são os consumidores, né? Então, esse é uma dinâmica muito comum que a inflação acaba acontecendo para setores específicos, tá? Quando existe um monopólio. Um deles, que é super importante, é o de energia, né? Hoje a gente viu ali, agora recentemente na pandemia, que o petróleo ele tem sido um dos setores mais afetados pela pandemia, né? Teve uma alta muito grande para petróleo e geração de energia, lógico, acompanhado de guerra da Ucrânia e outros fatores, mas que criaram esse monopólio dentro do setor, né? E com isso ele traz também outros problemas, né? A pandemia, a gente viu muitas empresas, muitas pessoas comprando produtos básicos de sobrevivência, ou seja, esses produtos acabaram ficando mais caros, porque as pessoas queriam fazer estoques em casa, não queriam ir no mercado para comprar várias vezes, queria ir uma vez só para comprar todo um volume muito alto, e isso acabou diminuindo os estoques de empresas que não estavam preparadas para esse volume. E isso ocasionou um aumento dos custos. Hoje a gente vive uma estagnação desses custos, desses valores nos altos, né? Porque houve a inflação no passado e isso continua sendo estabilizado, né? Isso também gera um pouco da inflação. Pô, beleza, então a gente falou um pouquinho de inflação, mas quem controla a inflação, né? O que que é de fato? Quem tem o poder sobre isso, né? E aí nada mais é do que a oferta monetária. O governo ele controla a quantidade de dinheiro disponível na mão da população, né? E aí você deve falando, pô, beleza. Tá, mas como que o governo faz isso? O dinheiro que é meu, ele é meu aqui. Como que o governo consegue ter esse controle? E é isso que eu vou tentar explicar para vocês aí nos próximos 3 minutinhos, tá? Vamos lá. Então, a oferta monetária imagina assim, que a gente tem o governo, ele precisa de dinheiro de alguma forma, então ele precisa captar recurso, né, para poder pagar toda a máquina pública e todos os programas políticos que eles têm para fazer, né. E aí tem algumas formas deles fazerem essa captação, né. Aqui eu vou falar três delas. O primeiro é impostos. Eles podem aumentar ou diminuir impostos, no caso, muitas vezes aumentar para conseguir mais dinheiro para poder fazer alguns programas governamentais, através de estatais em que eles criam empresas e a lucratividade dessas empresas, eles conseguem absorver dinheiro para poder rodar a máquina pública, né, o lucro das empresas. E uma terceira é emprestando de instituições e pessoas, sejam elas nacionais e estrangeiras. E é sobre esse ponto que eu vou estar trazendo para vocês hoje, né? Então pensa num exemplo, assim, o governo ele está precisando de dinheiro, o que que ele faz? Ele vai até um banco e fala com o banco: "Ô banco, você tem dinheiro para me emprestar? Me dá um pouquinho aqui que eu estou precisando para fazer alguns programas do meu governo." E aí o banco fala: "Não, beleza, eu tenho aqui para te entregar, mas eu quero uma garantia em troca. O que que você me dá em troca?" Nesse momento, o governo ele emite títulos públicos, que é um ativo financeiro, é um contrato em que ele te promete devolver aquela mesma quantidade que você está emprestando, mais um pedacinho de juros. Tá, beleza, você está me falando então que o governo, ele empresta dinheiro dos bancos e da população e tudo mais e tem uma taxa de juros embutida. Mas qual que é essa taxa de juros? É a taxa Selic. O governo ele promete uma taxa de juro, uma taxa base da economia, que é a taxa Selic. Esse é o que
o governo promete pagar para quem ele pede ele toma dinheiro emprestado, tá? Pô, beleza. Então é dessa forma que ele controla a inflação? Sim, é dessa forma que ele controla a inflação. Ele controla subindo ou descendo a taxa Selic. Até aqui, você pode ter pensado, pô, beleza, subiu e desceu a taxa Selic, mas cara, como que funciona isso de fato? Porque só subir e descer a taxa Selic, para mim ainda não está muito claro, né? Então vamos tentar explicar de uma outra forma aqui e conectar um pouquinho como funciona a taxa Selic e como que você sente a taxa Selic no seu dia a dia, tá? É muito comum a gente ouvir algumas notícias assim sobre tal título paga cento e tantos por cento do CDI, né? Aqui a gente tem dois exemplos. Retorno do CDB hoje cai para 105% do CDI, taxa pode chegar até 120%. Nubank lança fundo de renda fixa que promete entregar entre 100 e 105% do CDI. E aí você deve estar se perguntando, que caralhos que é esse CDI, né? Vamos tentar entender então um pouquinho como que ele funciona, como que ele trabalha com a sua carteira. O que é o CDI? O CDI é um certificado de depósito interbancário. Sempre que acaba um dia, durante um dia, né, de um banco, as pessoas entram ali num banco para tirar e depositar dinheiro, né? Eu estou colocando dinheiro na minha conta corrente, eu estou tirando dinheiro da minha conta corrente. E no final de todos os dias, existe uma regra do Banco Central em que o banco ele é obrigado a terminar o dia num saldo positivo. Ou seja, se ele teve os clientes tiveram mais retiradas do que entrada naquele banco, a diferença até ficar positivo, ele precisa solicitar para outro banco que esteja no positivo essa diferença, ou outros bancos, né, se não conseguir completar a mesma diferença. O que, que é isso, então? É a partir disso que ele consegue, e isso que é o certificado de depósito interbancário. É uma transação, é um ativo financeiro entre bancos, somente entre bancos, que acontece de um dia para o outro. Então vamos pensar no exemplo aqui, né? Eu tenho um banco roxo aqui que está precisando de dinheiro porque ele terminou o dia no negativo. Ele vai até um banco verde. Na verdade, ele terminou no positivo, ele vai emprestar um pouquinho de dinheiro para o Banco Verde, né? Então, ó, Banco Verde, toma esse dinheiro aqui, só que você tem que me dar um CDI. Cara, me dá um CDI aqui e uma taxa de juros daquele dia, tá? E aí, como que funciona essa taxa de juros? Como que ela é chamada? É chamada taxa DI. A taxa DI é a taxa do CDI. E aí você deve estar se perguntando, pô, beleza, você está falando aqui sobre CDI, certificado, taxa DI, mas o que tem a relação dela com a taxa Selic? A taxa Selic dos títulos públicos, ela é a taxa utilizada na negociação dos CDIs, sendo a referência para a taxa DI. O que isso é em fórmula? É isso, a taxa DI nada mais é do que a taxa Selic menos 0,10%. Ou seja, se a gente tem uma taxa Selic de 13,75% ao ano, a taxa do CDI, o 100% do CDI, vai estar me rendendo 13,65% ao ano, por aquele período que aquela taxa tá com esse valor. Então, ela é a taxa média de juros da economia, que é a referência de operações diárias de um CDI, tá? É dessa forma que a taxa Selic ela se vincula ao CDI e ela é um benchmark, né? Ela é uma linha de referência para a sua carteira de investimento. Essa taxa é uma das taxas mais importantes para a gente acompanhar e tomar boas decisões dentro dos nossos investimentos, tá? Bom, então aqui a gente tem um resuminho, né? O governo ele pede dinheiro dos bancos e dá um título público mais um juro Selic. E o banco ele pega dinheiro de outro banco e dá um CDI em troca de um juros DI, né? E como que funciona a dinâmica de o governo controlar a inflação a partir da taxa Selic?
A partir do momento que ela aumenta a taxa Selic, os juros e financiamentos para a população, ela vai ficar muito caro. Porque esse mesmo banco que pegou um dinheiro a juros Selic, ele vai querer pegar esse dinheiro, ele vai pegar esse dinheiro e vai oferecer para a população. Se ele oferece, e como que ele ganha, como que o banco ganha dinheiro? A partir do momento que ele toma um dinheiro barato e empresta ele por um valor caro. Se eu tenho uma taxa Selic de 13,65%, se eu estou tomando do governo esse dinheiro a 13,75% do governo, eu não vou conseguir vender esse dinheiro por muito mais do que 13,75% para a população. A população não vai estar procurando financiamento num valor tão alto assim, não vai ter um aumento de financiamento nesse momento. Dessa forma, o dinheiro que estava com a população, ela para nos bancos e o banco volta esse dinheiro para o governo. O governo ele fica com esse dinheiro no caixa dele, então aumenta o dinheiro dele na mão do governo. A partir quando ele desce a Selic está em níveis mais próximos de zero, a população entende que, está na hora de emprestar dinheiro dos bancos porque o juros está baixo, está muito baixo, está valendo a pena fazer empréstimo, está valendo a pena fazer financiamento. Então a população acaba pegando muito desse dinheiro dos títulos públicos e transitando para a mão da população. É onde que ela começa a ter muito consumo, tem muito mais pessoas fazendo compras do que guardando dinheiro, né? Então é assim que o governo, a partir dos títulos públicos e do CDI, ele movimenta mais dinheiro na mão da população, mais dinheiro na mão do governo. Dessa forma que eles controlam a taxa de inflação a partir da Selic, tá? Bom, beleza. Então, você falou um pouquinho aí de tudo isso, mas, cara, como que funciona a relação entre o juros real, né? O que que é o juros? E aqui eu trago um gráfico para vocês darem uma olhada. A faixa azul, ela é a taxa Selic de fato, né? Ou como que a taxa Selic varia ao longo do tempo, né? Ela nunca é estática, ela sempre aumenta ou desce para acompanhar a inflação, porque a inflação ela é volátil, né? Ela tem uma volatilidade ali para andar. E a taxa, e a linha em vermelho é de fato a inflação. Então perceba que a ideia da taxa Selic é sempre manter uma distância e sempre estar acima da inflação. Esse bolinho aqui, ó, é a parte importante em que o governo está tentando controlar a inflação, ou seja, está tendo um CDI positivo. A linha em preto, ela é a taxa de juros real da economia, ou seja, se eu tiver se ele estiver sempre para cima aqui, qualquer investimento em CDI vai estar rentabilizando positivamente. Do mesmo jeito que, quando ele estiver com juros abaixo, ou seja, a Selic estiver abaixo da inflação, ó, a inflação em vermelho está acima da Selic, eu tenho um juros negativo. Ou seja, investimentos que estão no CDI são ruins. E a gente vai explicar um pouquinho melhor desse gráfico lá na frente, né? Mas aqui, por que que a gente está falando disso, né? Por que que a gente está mostrando esse gráfico? Porque o CDI nada mais é do que um benchmark, é um índice de referência para alguns tipos de investimento. E ele pode ser um parâmetro para a sua carteira de investimento. Como que você olha isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre rentabilidade, então, né? O que que é essa rentabilidade? Aqui a gente tem um exemplo de uma carteira de investimentos. Então eu tenho aqui, ó, se eu tivesse colocado o dinheiro nessa data em um CDI, em qualquer tipo de CDI, ele teria valorizado 1,07% dentro do período que eu tenho aqui. Ou seja, só de o dinheiro ficar parado naquele ativo, ele já estaria valendo 1,07. Ou seja, a minha inflação também subiu ali, meu juros real subiu, só que esse é o meu índice de referência. Cara, o que eu tenho que buscar fazer? Buscar ativos que façam a minha carteira performar o maior número de meses possível acima desses índices de referência. E aqui a gente tem outro índice de referência, que é o Ibovespa, que é um índice formado por ações da Bolsa de Valores, ações escolhidas
com uma lógica matemática para colocar dentro do índice da Bolsa de Valores, né? E nesse caso, por exemplo, o índice da Bolsa de Valores, olha como ele se movimentou. Ele não é estático, ele não é linear no tempo. Ele varia bastante. Nesse mês, nessa parte do mês aqui, ela poderia estar muito negativa, nessa muito positiva, nessa negativo de novo, mas no final do período aqui, ela valorizou um pouquinho acima do CDI. Do mesmo jeito que a composição da sua carteira, dos vários ativos que você tem, sejam eles de renda fixa ou variável, eles precisam manter o máximo de vezes acima da carteira, que é esse exemplo. Tem uma carteira que rendeu 3,6 no mês, 2,5 acima do CDI, por exemplo. Então esse é um tipo de exemplo que a gente tem que buscar para a nossa carteira e isso é a chamada rentabilidade, né? E por que que eu mostrei aquele gráfico anteriormente? Porque ele conecta muito com por que que teve muita gente que entrou a partir de 2018 e 2019 na Bolsa de Valores. Por quê? Se eu tenho juros negativos e eu sei que os meus rendimentos de renda fixa, eles vão estar performando pior do que a inflação, eu vou estar teoricamente desvalorizando a minha carteira, muitas pessoas procuram ativos que tenham uma valorização melhor do que esses investimentos. E foi exatamente nesse momento que aconteceu isso. Quando a Selic estava muito baixa, Selic próxima de 0, 2%, quando ela estava em 2%, a taxa de inflação ela começou a ficar maior do que a Selic e os investimentos de renda fixa já não estavam mais valendo a pena. Nesse momento, muitas pessoas, e lógico, com a ajuda de tecnologia, de melhores taxas em corretoras e muita educação que veio em redes sociais e de forma gratuita na internet, as pessoas acabaram aprendendo sobre investimentos e acabaram entrando na bolsa de valores justamente por conta desse gap aqui. E agora a gente está vendo até uma estagnação dessas pessoas, porque já está valendo a pena voltar para a renda fixa, né? Está valendo a pena ter alguns investimentos em renda fixa nesse momento atual. Então a gente viu isso acontecer. Isso se dá porque a gente está olhando ali uma comparação entre a rentabilidade de uma carteira, né, e a rentabilidade que aqueles ativos daquela carteira podem me trazer. Então isso é sempre muito importante. E aí a gente vem aqui num próximo tópico que você sempre vai ouvir quando você estiver falando de investimentos, que é liquidez, né? Você sempre vai se deparar com esse termo. E para falar sobre isso daqui, eu tenho uma historinha, né? Vou contar uma historinha para vocês. Imagina que você é a pessoa mais rica do mundo, você tá cheio da grana, você lá tem seus bilhões de dólares, é, e aí vem uma pessoa com um pássaro azul extremamente raro e ela quer te vender esse pássaro azul por alguns bilhões que você tem. Só que aí você abre a carteira e você vê, cara, mas eu não tenho nem um centavo aqui na minha carteira. Isso é a falta de liquidez. Eu não consigo comprar aquilo que eu quero naquele momento porque eu não consigo dar um dinheiro em tempo real para aquela pessoa, né? Seja um Pix, qualquer outra forma de pagamento. Assim, eu não consigo ter aquele dinheiro naquele momento. Eu posso entregar como outras garantias. Só que aí isso é a falta de liquidez. Só que beleza. Só que aí chega esse pássaro azul, ele é muito caro e eu preciso e eu quero demais. O que que eu faço? Eu vou até um banco, que é uma instituição que tem dinheiro. Eu falo, banco, eu te dou aqui umas garantias de algumas ações e empresas que eu tenho e você me dá dinheiro vivo. Estou precisando aqui de dinheiro, enche minha carteira. E o banco te dá esse dinheiro em troca de um ativo financeiro, em troca de uma garantia de receber esse dinheiro no futuro. E com isso, você ganha liquidez. Agora você tem liquidez. Então o que que você faz? Você volta lá para o cara do pássaro azul e compra aquele pássaro azul com esse dinheiro líquido que agora você tem. E pronto. Aí você tem a possibilidade de pagar por aquele pássaro azul, né? E esse post é um oferecimento de Americanas, porque a Americanas não teve o dinheiro dos credores recentemente para pagar seus credores, né? Então isso acabou acumulando aí algumas dívidas e eles não conseguiram quitar, né? Eles perderam liquidez do mercado para conseguir se manter uma empresa muito positiva a nível de crédito, né?
E aí a gente chega aqui para falar de mais um termo que você sempre vai ver por aí, principalmente atrelado a criptomoedas e Bitcoin, que é a volatilidade, né? O que que é a volatilidade? É quando a gente tem um aumento ou um decréscimo muito grande em um curto período de tempo. O que que isso significa? Eu sou mais. O gráfico mostra muito bem isso. É um gráfico do Bitcoin em que eu tenho uma volatilidade muito grande, ou seja, eu tenho uma subida e uma descida num pequeno espaço de tempo. Eu tenho um pedacinho ali que eu estou subindo e descendo muito rápido. Isso é um exemplo de algo muito volátil. E algo que é menos volátil, ele tem essas subidas muito mais cadenciadas. Então, os gráficos de menos volatilidade são formas que você precisa entender como que esses ativos são no tempo, voláteis no tempo, para você conseguir colocar o risco da sua carteira, né? Se ele vai ter mais ou menos e o quanto que eu aguento desse risco, né? Bom, beleza. Então a gente falou um pouquinho aqui sobre economia. A gente voltou a falar agora sobre alguns termos, né? Mas vamos na pergunta essencial, né? Por que investir? Por que que eu invisto? Qual que é o objetivo meu com investimento, né? É, E aqui eu acho que a gente começa a falar um pouquinho da mudança que precisa existir de mentalidade, sabe? Por que que a gente investe? A gente investe para atingir nossos objetivos em menos tempo. Por que isso? Porque com o dinheiro trabalhando para você, você vai conseguir atingir seus objetivos de uma forma muito mais organizada, planejada, sabendo o que precisa ser feito e deixando o dinheiro trabalhar por parte desse objetivo financeiro que você tem. Seja comprar uma casa, seja fazer uma viagem, seja construir uma família, qualquer uma dessas coisas vai te ajudar a conquistar em menos tempo se você aprender a investir. E é isso que eu vou tentar falar um pouquinho para vocês, né? Nada mais é do que colocar o dinheiro para trabalhar para dar uma engordadinha. Assim como eu na pandemia dei uma engordadinha ali, é a mesma coisa que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro. A gente tem que colocar esse dinheiro para ficar ali parado, engordando um pouquinho até o momento da gente realmente tirar ele e fazer um alcance de um objetivo financeiro, né? E aqui a gente começa a entender a primeira diferença entre emprestar dinheiro de alguém e emprestar dinheiro a alguém. Presta atenção que esse é o ponto mais importante aqui de como você tem de fato uma inteligência financeira na sua vida e como você faz o dinheiro trabalhar para você, como que você coloca o dinheiro em quarentena para ti e alcança os seus objetivos em menos tempo, tá? E a gente vai fazer um exemplo aqui, ó. Imagina que a gente quer comprar um carro de 50 mil reais, e a gente vai fazer um financiamento, ou seja, eu estou emprestando dinheiro de alguém, alguém vai me emprestar dinheiro. Então eu vou pagar para essa pessoa ali R$ 1.500 por mês durante 5 anos, por um ativo de 50 mil reais. O que que vai acontecer no final de 5 anos? Eu vou ter pagado R$ 40 mil em juros e ao todo eu vou ter gasto quase R$ 90 mil para comprar esse único carro. Pô, beleza. Comprei, saí hoje daqui com o carro, já saio andando com o carro, estou feliz, pagando meus R$ 1.500. A mesma forma de você comprar esse carro, você pode emprestar dinheiro a alguém, que é a forma de investir esse dinheiro. Pô, mas beleza, como que eu faço isso? Imagina que você tem os mesmos R$ 1.500, mas você não tem o carro ainda e você quer comprar, você quer ter esse carro de R$ 50 mil, você quer comprar ele à vista. Pô, mas vai demorar muito tempo para eu conquistar isso, né? Lá no financiamento, você ia ter o carro no dia, só que você ia passar 5 anos pagando. E aqui investindo? Em quanto tempo que você conseguiria comprar esse ativo? Você conseguiria comprar em 2 anos e meio. Por quê? Se você investir esses mesmos R$ 1.500 todos os meses durante 2 anos e meio, você vai ter pagado ali.
você vai ter ganhado R$ 5.000 em juros e você vai ter pago 45 mil apenas por aquele ativo. Metade do que você teria pago se você tivesse financiado. Então, essa é a forma importante de você trabalhar para ter mais objetivos em menos tempo. Daquele formato, a gente teria um financiamento pagando por 5 anos, beleza, eu ia ter o carro. E se eu pudesse andar de Uber por 2 anos e meio, fazer os mesmos 1.500 de investimento por mês, em 2 anos e meio eu teria um carro totalmente quitado. Então eu pago a metade do preço na metade do tempo. Então é dessa forma que a gente começa a fazer todos o dinheiro trabalhar para a gente alcançar cada vez mais objetivos na nossa vida. Pensando que a nossa vida tem um tempo curto, todo mundo vai partir um dia. Então, quanto eu preciso otimizar o tempo e como o dinheiro trabalha comigo? Esse é o ponto mais importante, tá? E aí, beleza, vamos fazer um segundo exemplo aqui que você pode levar para tudo na sua vida, para tudo que você tiver de objetivo. Ah, beleza, agora eu tenho o carro. Comprei o carro aqui, já não tenho mais os 1.500 para pôr, porém, ano que vem eu sei que eu vou ter que pagar um IPVA. Beleza, como que eu faço para pagar esse IPVA, então, investindo esse dinheiro? Investindo do mesmo jeito. Cara, beleza, então eu comprei o carro, eu sei que daqui 12 meses eu vou ter que pagar um valor de R$ 2.000 de IPVA. O que que eu posso fazer? Se eu for investindo R$ 155 todos os meses, lá na frente eu vou pagar aquele IPVA à vista, vou pagar um valor um pouquinho menor ali, 1.940. Vou ter ganhado um juros e vou ter também pagado um valor menor. Eu vou ter pago 1.860 no exemplo que a gente está utilizando. Ou seja, como que você consegue expandir esse valor para tudo na sua vida? E da mesma forma que a gente está fazendo aqui com valores menores, os milionários fazem com valores maiores. Se um milionário está querendo fazer uma viagem, se está querendo comprar um iate, comprar uma mansão, ele vai fazer o mesmo procedimento, porque essa é a disciplina do investidor. Eu invisto e faço o dinheiro trabalhar para alcançar os meus objetivos em menor tempo. Do mesmo jeito, o que muda de um milionário para nós normais são apenas o volume de investimento. A forma de investir é a mesma. A rentabilidade ela vai acontecer para as duas pessoas. Da mesma forma, o dinheiro vai estar valorizando no tempo. Esse é o ponto principal aqui da inteligência, do porquê investir de fato, tá? E aqui fica um exemplo de como que o Nubank tentou ajudar as pessoas a fazer isso, né? Com caixinhas do Nubank. Por quê? No caixinha você coloca um dinheiro de forma recorrente, todo mês, toda semana, sempre quando você recebe uma quantia de dinheiro, e você cria ali objetivos e deixa esse dinheiro rentabilizando um pouquinho melhor do que o CDI, por exemplo. Essa era a expectativa do Nubank. Quem acompanha a ex-americana. E esse é mais um oferecimento das americanas, porque algumas pessoas que tinham as caixinhas do Nubank aí sentiram uma queda nos últimos dias, porque o fundo que o próprio Nubank investia tinha um pedacinho dos debentures da americana, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, e aí acabou caindo um pouquinho, mas fiquem tranquilos que a caixinha ela é um ótimo tipo de investimento e para quem tem esse interesse de alcançar os objetivos aí pode continuar investindo que não tem problema algum, tá? Bom, beleza, então. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um mapa de investimentos, né? E para começar, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre as formas de ganhar dinheiro, né? Como que a gente pode ganhar dinheiro com os nossos investimentos? A primeira delas é emprestando e esperando. É o que eu falei para vocês. Deixa o dinheiro lá, e você vai receber uma quantia futura, né? Você empresta aquele dinheiro e espera a pessoa te pagar ou aquela entidade te pagar. Uma outra forma é você comprando e vendendo.
como você pode comprar e vender qualquer coisa, você também pode fazer com ativos financeiros, né? É uma outra forma de ganhar dinheiro. E uma outra forma é a partir de dividendos e rendimentos, né? Em que seus ativos geram lucro, geram uma participação e você acaba recebendo esses lucros ao longo do tempo, né? Essas são as três principais formas que a gente tem para enriquecer, né? Fazer dinheiro com investimentos. E aqui a gente entra no primeiro bloco de investimentos, né, do nosso mapa. A gente sempre separa entre renda fixa e renda variável, né? O que é a renda fixa? Ela é onde você empresta e espera. Você empresta uma quantia de dinheiro de alguém para alguém e essa pessoa tem que te pagar com uma partezinha de juros, né? Uma outra forma que tem aqui também é o compra e vende, né? Eu posso, de fato, criar um título de renda fixa ali e comprar e vender títulos de outras pessoas. E dentro da renda variável, a gente pode ter compra e venda e os dividendos e rendimentos, né? Então, são formas que a gente tem para enriquecer em ambas. E a primeira delas aqui, a ideia é eu passar um pouquinho. Bom, e aqui a ideia é eu passar para vocês um pouquinho sobre cada um dos tipos mais comuns de investimento que a gente tem em cada uma delas. A minha ideia é não aprofundar neles, é mais gerar o interesse de vocês de pesquisar, estudar sobre elas, tá? Então eu vou passar aqui bem rápido sobre cada uma, né? O primeiro delas é o certificado de depósito bancário, né? O que são os CDBs? CDBs, ele é quando um banco ele quer emprestar dinheiro de uma pessoa e ele emite um CDB, ele pega o dinheiro de uma pessoa física ou de bancos de outras empresas. Por quê? É a forma como ele ganha dinheiro. Lembra que ele toma dinheiro a um valor barato para vender a emprestar um valor mais caro? Então ele toma de você aqui a uma taxa próxima da Selic, ele toma uns 105% do CDI e ele vende esse mesmo título ou esse mesmo dinheiro para outra pessoa a 110, 112, 115, porque essa diferença é chamado spread bancário, é onde que ele ganha o dinheiro, ele faz dinheiro com o seu próprio dinheiro. Esse é o formato como os bancos trabalham hoje e o certificado de depósito bancário é um desses títulos mais comuns que existem de renda fixa. Um outro título é o Tesouro Direto, que é o mesmo que a gente comentou lá no começo, em que os governos emitem esses títulos para tomar dinheiro da população, de instituições, de estrangeiros, enfim, de várias formas. As letras de crédito. O que são as letras de crédito? Né? Imagina que a letra de crédito imobiliário e de agronegócio. São duas coisas que tem no Brasil que são muito legais também para compor uma carteira de investimento. Imagina que uma construtora ela precisa construir, mas não tem dinheiro. O que ela faz? Ela vai até um banco, emite um LCI, pega o dinheiro das pessoas que compraram esse LCI com uma promessa que vão receber essa quantidade lá no futuro. Ela, com esse dinheiro, ela constrói um imóvel e depois ela te paga novamente com os juros que você queria. Ou seja, a construtora ela está precisando de liquidez, então ela cria uma letra de crédito, pega dinheiro das pessoas e instituições, faz a construção, vende esses imóveis. Com a venda desses imóveis, ela tira uma lucratividade para ela e ela paga os empréstimos que ela fez do LCI. Esse é um dos formatos. A mesma coisa acontece para o LCA, que é do agronegócio. Imagina que tem um fazendeiro que precisa comprar um maquinário, comprar terras, comprar sementes, comprar agrotóxicos e várias outras coisas, ou investir em tecnologia para melhor produção dele ali. Ele precisa de dinheiro. O que ele faz? Ele vai num banco, emite um LCA, toma dinheiro, faz todos esses investimentos, pega a lucratividade,
coloca um pouquinho de dinheiro no bolso e o restante ele paga o LCI para todo mundo que emprestou. Por quê? Ele precisa garantir que isso vai acontecer, ele precisa retornar esse dinheiro para as pessoas que emprestaram, elas estão esperando. Esse é o chamado risco. Qual que é o risco de uma construtora quebrar no meio do caminho? Qual que é o risco de uma empresa agrária quebrar no meio desse processo e não te pagar o LCI lá no final? É isso que você tem que avaliar dentro de um ativo, beleza? Vamos para o próximo aqui. Debentures. O que são os debentures? É a mesma ideia anterior para mercado imobiliário e agronegócio, só que focados nas empresas. As empresas elas podem emitir debentures para pegar o dinheiro de algumas pessoas e algumas instituições para fazer a máquina do capital de giro da empresa rodar e ela pagar futuramente para essas pessoas. E aqui você deve estar pensando que esse post é mais um oferecimento de Americanas, porque é exatamente isso que aconteceu com as Americanas. Elas tinham debentures, tinham quase 20 bilhões de debentures, e elas precisavam pagar esses debentures. E foi aí que a liquidez da Americanas não foi possível e os credores que tinham esses debêntures acabaram não recebendo esse dinheiro, né? Então esse foi o risco de quem tinha os debêntures da Americana. Pode ser que uma empresa ela quebre no meio do caminho e ela não volte a te pagar, né? Bom, e o próximo aqui são os fundos de investimento em renda fixa, né? O que é um fundo de investimento? Sempre que você ouvir qualquer coisa que comece com fundo de investimento, imobiliário, de renda fixa, multimercado e vários outros que existem, eles são uma equipe profissional que pega o seu dinheiro de uma ponta, coloca nessa equipe, para essa equipe fazer alguns investimentos baseado numa tese de investimento, numa carteira que é definida por aquele fundo de investimento. Então, por exemplo, se eu falo que eu tenho um investimento, um fundo de investimento em renda fixa, eu pego o dinheiro da população aqui e falo, olha, eu vou gerir esse dinheiro, vou criar cotas disso daqui, você compra uma parte daquela cota e a minha promessa é que essa cota ela vai se valorizar ao longo do tempo, assim como imóveis valorizam e tudo mais. A ideia do fundo de investimento é que ele se valorize ao longo do tempo. E aí os fundos de investimento de renda fixa, o que eles fazem? Eles investem em investimentos da parte de renda fixa. Então eles vão investir em CDB, em Tesouro Direto, em LCI, LCA, debêntures e alguns outros. Só que eles vão sempre ter um indicador que é o CDI, né? Que é o índice básico de renda fixa para acompanhamento, né? O benchmark de acompanhamento. O objetivo deles é bater o CDI, ser acima do CDI. Então, esse é um pouquinho do que são os fundos de investimento. Uma outra forma são as carteiras digitais atreladas ao CDI. Então, a gente tem Nubank, PicPay e várias outras hoje dentro do mercado, várias fintechs que oferecem as carteiras digitais e têm uma rentabilidade ali, seja diária ou por uma rentabilidade por outro formato de liquidez, né? E a gente tem os certificados de recebíveis. Qual que é a diferença entre certificado de recebível e letra de crédito? A letra de crédito, a construtora ela recebe essa grana e faz todo o negócio rodar. O que é o certificado de recebível? É quando a construtora ela vende, por exemplo, imóveis financiados. A construtora está ali, tem um monte de imóveis, ela vai receber todos aqueles imóveis financiados. Só que imagina um financiamento de 30 anos. A construtora ela precisa do capital de giro para terminar a obra e começar a fazer outras obras. E aí o que ela faz? Ela vai no banco e fala para o banco: olha, eu quero emitir um CRI que de trocar aquele financiamento, eu quero receber todo o dinheiro do financiamento de uma vez do banco e o banco pode vender esse CDI, esse CRI para as pessoas do mercado. Ou seja, ele troca aqueles 30 anos de financiamento que quem comprou os imóveis vai estar pagando para a construtora. Na verdade, agora eles pagam para o banco durante 30 anos e a construtora sai com dinheiro na mão, sai com liquidez para continuar construindo outras obras. Por que ele faz isso? Por que isso é legal e é um ponto
que o mercado tem bastante. Por quê? A partir de um CRI, você tem uma promessa de recebimento futura. Então você consegue, o banco, ele consegue emitir esse certificado e pegar um descontão ali, ganhar ao longo dos 30 anos com essa obra de uma construtora, e ela vai ganhar ao longo desses 30 anos esse dinheiro na outra ponta, que é de você. Então é dessa forma que o banco consegue cruzar os certificados de recebíveis, né? Eu vendo de fato os recebíveis no longo tempo, tá? No longo prazo. Essas são algumas das formas de renda fixa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre de renda variável, né? Aqui entra um ponto que eu gosto bastante, que é ações de empresas nacionais e internacionais, né? Por que eu gosto tanto disso? Porque é você se tornar sócio de uma empresa, você ter uma participação, você se tornar um acionista. O que significa isso? Eu ter o direito de receber o lucro relativo à minha parte. Do mesmo jeito que a gente tem eh, as pessoas que criam empresas e viram empreendedores e ganham dinheiro com o lucro dessas empresas, a gente tem a possibilidade de comprar partes de empresa de capital aberto. Então eu posso ser sócio hoje do Nubank, da Coca-Cola, da Microsoft, do Google, do Meta, porque são empresas que têm o capital aberto e têm a possibilidade de eu comprar e vender ações e ao longo do tempo receber um lucro dessa parte também, tá? Então esse é um pouquinho do como funciona todo as ações, empresas nacionais e internacionais. Não vou me aprofundar aqui porque de fato é um assunto muito longo, né? E lembra que eu comentei lá no começo que o Luiz Barsi ele tem 2 bilhões em ativos e tudo mais e aquilo gera dividendos? É dessa forma como ele ganhou os 360 milhões no ano dele, 380 milhões. Por quê? As empresas elas possuem toda uma lucratividade ao longo do tempo e no ano de 2022 elas pagaram 18% de dividendo a partir do que ele tinha investido. Então aqueles 2 bilhões geraram para ele esses 380 bilhões de dividendos. Assim. Então essa é a forma como a rentabilidade e o investimento em empresas no longo prazo ela se paga e ela se mostra muito favorável. Né? Bom, vamos lá. E o próximo são cotas de fundos imobiliários e REITs, né? O que são os fundos imobiliários? Lembra que eu falei que é um fundo de investimento em imóveis? O fundo de investimento, mais uma vez, é uma equipe profissional que cuida de ativos baseado numa tese. Pega o dinheiro de algumas pessoas e instituições, formam cotas e com isso fazem investimentos em alguns ativos, prometendo uma valorização daquela cota, não que a cota seja mais cara no longo prazo, até o momento de eu vender essa cota e absorver esse capital que aumentou, né? É dessa forma que fundam os fundos imobiliários. Qual que é o foco dos fundos imobiliários? Imóveis. Então eu posso ter imóveis de escritório, eu posso ter teses de imóvel de galpão, eu posso ter fundos de investimento que compram shopping, é, que compram hospitais, que compram cemitério. Durante a pandemia, infelizmente, a gente teve alguns fundos de investimento que acabaram sendo conhecidos porque eles investem em cemitério. É um tipo de investimento. Da mesma forma que eles podem investir em alguns ativos de papéis, como CRI, LCI, que são investimentos também de renda fixa, mas voltados para o mercado imobiliário. Esse é o funcionamento dos fundos imobiliários. É algo super legal que está rolando nos últimos anos no Brasil, está ficando muito conhecido sobre, é super fácil de entender e as pessoas mais jovens gostam, né? Gostam de começar por ele dentro da renda variável e é um dos principais ativos que eu indico para começar dentro da renda variável, tá? E os REITs? Os REITs eles são muito parecidos com os fundos imobiliários, porém eles são nos Estados Unidos. Eles têm algumas diferencinhas em que no fundo imobiliário no Brasil a gente aluga, a gente é um fundo que compra imóveis e aluga aqueles imóveis e não tem nenhum custo administrativo com o imóvel. Nos REITs tem uma diferença em que eles têm um
uma gestão administrativa dos espaços. Então, eles fazem todo um trabalho de reforma, de organização e tudo mais. Então, é uma empresa mesmo que cuida e tem algumas particularidades que não convém eu falar aqui, mas deixo a curiosidade para você estudar, tá? Mas também são alguns ativos bem interessantes. O que que difere lá nos Estados Unidos? Que você pode investir em data center, em torres de telefone, e aí você começa a entender um pouquinho de como funciona a economia daquele país e entender os tipos de REITs que existem lá também. Então, assim, é bem legal conhecer um pouquinho dessa dinâmica. Bora pro próximo. Aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre de câmbio e criptomoedas, né? Porque coloquei os dois dentro de um mesmo contexto, porque nada mais é do que moeda, valorização de moedas. Você compra e vende, você tem é, aqui as taxas de variação no tempo, né? O que que diferencia uma para outra? A volatilidade. Criptomoedas, elas costumam ser mais voláteis porque é um mercado completamente novo e descentralizado, enquanto o câmbio ele é centralizado, ou seja, passa por um governo, tem um governo que controla a taxa. E aqui eu acho que é a primeira diferença que é super importante. O câmbio ele é gerido pelo Banco Central, por isso que o governo ele consegue controlar a inflação. Ele sobe e desce a inflação a partir do controle do dinheiro na população ou não. Já as criptomoedas, elas são descentralizadas, ou seja, elas não têm um poder central, um banco em que o dinheiro possa ser criado e controlado, né? Então é uma forma de um pouquinho diferente. Eu também não vou entrar nesse quesito, eu deixo curiosidade para você pesquisar um pouquinho. E nada mais é do que transferir um dinheiro entre duas pontas sem um intermediário. Pô, peraí, mas você está falando então que eu posso transferir dinheiro entre duas pontas sem ninguém ficar sabendo e entendendo o que eu estou fazendo e transferindo? Sim, e é por isso que as criptomoedas elas são muito utilizadas por hackers do mal, hackers que querem fazer um tipo de sequestro, seja de dados e algum tipo de informação, e cobram um pagamento em bitcoins, porque a forma de transição delas é descentralizada, não tem um governo e é possível cobrir o rastro das transferências entre elas, né? Então esse é um dos pontos que são de cuidados dentro das criptomoedas, né? Um dos riscos que a gente tem. E aí aqui eu deixei mais dois, que são contratos futuros e contratos de derivativos. E eu só coloquei isso daqui para vocês nunca mexerem com isso. Não estuda, não precisa perder tempo. Que sempre que você escutar uma opção de compra, corre. Isso daqui não é para você. Isso daqui é loteria. Não tem por que você querer estudar isso daqui, fazer dinheiro com isso daqui. Faz o básico. Você quer atingir seus objetivos em menor tempo. Não é através do investimento que você vai ficar milionário e conseguir muito dinheiro em pouco tempo. Isso é o que a opção de compra oferece de possibilidade. Há um risco de perder tudo e criar uma dívida. Bom, eu tô falando isso porque isso não vai te enriquecer, tá? O que vai te enriquecer é você trabalhar, ganhar dinheiro e fazer bons investimentos e valorizar aquele pouco que você consegue guardar ao longo do tempo, tá? E fundos de investimento em geral. Então a gente tem a renda variável com os fundos de investimento. E aqui acho que tem. Eu já expliquei um pouquinho sobre ele, que é a parte da tese. Então eles montam uma tese de investimentos e algumas das teses possíveis que você vai encontrar aí no mercado. Teses de multimercado, que investem em vários tipos de mercados. Teses de ações, então tem fundo de investimentos focado em ações, fundo de investimentos cambiais, fundo de investimentos de previdência, fundo de investimentos de criptomoeda, de venture capital, de índices, enfim, nada mais é do que um grupo de pessoas ali que fazem esse tipo de investimento. Qual que é o ponto importante do fundo de investimento em geral? Assim, que você compra e vende direto com o fundo. E muitas vezes esses fundos eles podem não te dar a liquidez que você está
estando naquele momento. O que que isso significa? Se eu tenho um fundo de investimento que ele vai, quando você acionar e quiser resgatar aquele dinheiro, ele vai te pagar dali 60 dias. Vai ter uma data de cotização e liquidação de 60 dias. Sendo a data de cotização 60 dias, se você está prevendo que o mercado vai acontecer uma pandemia, está todo mundo louco querendo vender as coisas ali, que você tem um fundo de investimento de ações, você sabe que a bolsa de valores ela vai cair, você só vai conseguir cotizar aquele valor dali 60 dias. Ou seja, o seu dinheiro ele não vai deixar de valer, ou ele não vai valer o dia de hoje, ele vai valer o dia daqui 60 dias. Ou seja, se o mercado cair completamente daqui 60 dias, você vai receber só uma fraçãozinha daquele valor. Você perde liquidez, você não tem controle sobre o fundo de investimento. Dependendo de alguns fundos e dessas datas de cotização. É um tipo de investimento que eu não gosto muito, mas é uma possibilidade para começar a entender como funcionam essas partes de renda variável e renda fixa, tá? E por último, a gente tem os ETFs, que nada mais é que um fundo de investimento que tem uma negociação em bolsa de valores, que ela tem uma abertura em bolsa de valores, né? Então você consegue negociar entre proprietários de cotas. Você consegue entrar numa corretora ali, comprar um ETF e vender o ETF. O que diferencia ela do fundo de investimento é que você não tem essa agilidade para fazer isso. Que isso ajuda o que que o ETF é bom? Que você consegue garantir a liquidez ali, de cara, eu preciso da grana hoje, eu vou conseguir vender hoje e tranquilo, eu tenho o dinheiro junto comigo e eu não perdi aquele valor ao longo daquele tempo que eu estava imaginando que eu poderia perder num fundo de investimento, tá? Então é um investimento super interessante para começar a olhar para fundos de investimento. E aqui por final a gente tem algumas em verdes, né, algumas das sugestões mais comuns aí para você iniciar, né? Então, se você quiser começar a estudar, eu sugiro vocês estudarem alguns desses em verde, né? Quem quiser pausa o vídeo aí e dá uma olhadinha, né? E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas são poucas as formas, né? Não, a gente tem mais algumas formas um pouco menos convencionais, né? E aqui eu trago três delas para vocês, né? Um é o Act Crowdfunding, em que a gente pode fazer um- uma divulgação pública de ações de uma startup, por exemplo, e um monte de gente aleatória pode me dar grana com uma promessa de um rendimento futuro. Esse é o Act Crowdfunding. A gente pode investir em startups diretamente, seja por plataformas, sejam diretamente com o investidor, seja diretamente com o founder de uma startup, ou seja por grupos de investimento anjo e tudo mais. E também tem a parte de fundos de investimento privados, e que aqui são com valores muito mais altos, com equipes muito mais profissionais, que fazem investimentos com uma certeza e uma garantia muito maior pro seu dinheiro, né? Só que são investimentos de uma ordem de valor muito maior do que as comuns hoje encontradas dentro no mercado, né? Quando você ficar milionário, começa a olhar para essas opções aí e procurar elas, né? Bom, beleza. Então agora a gente chega e vamos pro action. A gente está quase no finzinho aqui de entender, pô, beleza, como que eu consigo então, a partir de tudo que você falou de economia, trazer esses termos e montar de fato essa carteira. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Primeiro passo que você tem que fazer, que você sempre vai ouvir alguém falar sobre, é eliminar as dívidas. Porque, assim como eu falei de um financiamento, você alcança as coisas em 5 anos, sem a dívida você alcança em 2,5. Então, todo o dinheiro que você ganhar com o seu trabalho, destine para quitar as suas dívidas. Se você tem um financiamento, você tem ali, eu tenho R$ 1.000 que sobrou, mas minha parcela é 300. Coloca os R$ 1.000 nessa parcela, quita várias parcelas de uma vez, porque você vai estar pagando vários juros. Dentro da taxa de juros, você vai estar pagando várias tarifas que não servem para nada. Quanto antes você eliminar essas dívidas, melhor para você. Beleza, eu eliminei as dívidas, o que que eu faço? Qual que é o meu próximo passo? É construir uma reserva de emergência. E aqui é o primeiro passo muito importante de a gente entender o que é uma reserva de emergência. Como o próprio nome já diz, você vai
criar uma poupança ali, uma segurança para quando você tiver uma emergência que é não prevista, algo não previsto, você vai fazer um pagamento ou vai ter aquele dinheiro, você vai ter liquidez para conseguir pagar aquilo. Ou seja, você tem que investir em algo que te dá permissão e te dá o direito de valorizar no tempo, próximo de uma taxa do CDI, para não perder para os juros, para não perder para a inflação. Só que você vai ter a possibilidade de sacar esse dinheiro a hora que você quiser ir lá e gastar. O que significa a reserva de emergência? Ela é diferente para várias pessoas. O comum que a gente tem de sugestão é de 3 a 6 vezes o seu gasto fixo mensal. Então, vamos falar ali que você tem todo o seu aluguel, os gastos com comida, software, tudo que você tem, você gasta R$ 1.500. Você vai ter que ter uma reserva de emergência de 6 vezes esse valor, tá? Pô, mas espera aí, os meus objetivos, eu estou pensando aqui em criar família, ter alguma coisa, entrar numa faculdade, eu vou ter que aumentar um pouco o meu custo de vida, então você vai ter que também aumentar a quantidade que tem na sua reserva de emergência. Você tem família que tem todos os avós vivos e você gostaria de ajudar caso precise em algum momento fazer alguma cirurgia, passar por algum problema de saúde e você gostaria de ajudar as pessoas, então sua reserva de emergência ela tem que dizer quais são os pontos que são prioritários para você ali. O que de fato compõe o seu gasto fixo e possa acontecer uma emergência. Se você tem um carro, às vezes você pode bater o carro. Se você trabalha com carteira assinada e você for demitido, cara, se eu for demitido, como que eu vou gastar meu dinheiro? Quanto tempo eu consigo sobreviver para ajustar minha qualidade de vida para eu conseguir encontrar outro emprego e ainda assim continuar tendo dinheiro e guardando esse dinheiro? É isso que é a reserva de emergência. Quando você não tiver mais uma entrada de capital, em quanto tempo você consegue continuar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, até que o seu dinheiro chegue a zero. Esse é o objetivo principal da reserva de emergência, tá? E aqui eu volto, que a gente fala sobre liquidez diária com o sacrifício da rentabilidade. Você não quer rentabilizar essa grana acima do CDI. Você não quer se arriscar. Então investe no que é mais básico ali, liquidez diária, eu quero dinheiro. Pensa que a reserva de emergência ela tem que ficar numa carteira virtual. Naquela carteira que você abre o Nubank ali, você fala, meu, se eu quiser tirar a grana aqui agora, eu tiro seja PicPay, seja qualquer outro tipo de carteira, mas ela está rentabilizando ao longo do tempo. Hoje, o Nubank, por exemplo, é uma das opções. Tesouro Selic é outro. Conta com rentabilização diária, né? Nubank, PicPay, eles rendem 100% do CDI, mesmo você deixando o dinheiro parado ali. Isso é muito importante. E CDBs também atrelados à taxa DI, inflação, porque eles te dão liquidez diária, mas eles te dão uma rentabilidade próxima do CDI também. E nunca investe na poupança. Porque a poupança, ela rende para você muitas vezes ali abaixo de 70% do CDI. Ou seja, você vai estar perdendo dinheiro. Seu dinheiro ele vai estar valendo muito menos do que a inflação no longo prazo e você vai de fato perder poder de compra, tá? Então não invista na poupança. A poupança é um erro. Busque alternativas que você tem liquidez diária com 100% do CDI pelo menos. Pô, beleza. E aí a gente falou então um pouquinho sobre reserva de emergência. Qual que é o próximo passo? É entender meu perfil de investidor. O que é o perfil de investidor? Aqui é uma tríade que você sempre tem esses três pontos, em que eu vou ter liquidez, risco e rentabilidade. Sempre nas três pontas. Eu posso ter mais liquidez com menor risco e menor rentabilidade, da mesma forma que eu posso ter mais risco com maior rentabilidade, com menor liquidez ou mais liquidez. Então, dessa forma, como que os ativos eles costumam ser comparáveis e são os pontos que você precisa olhar para cada um deles, né? E como que eu faço para balizar isso daqui? A partir de conhecimento e diversificação. Você vai sempre precisar estudar sobre os investimentos que você tem interesse de comprar e diversificar entre eles. E é um pouquinho disso daqui que a gente vai estar conversando
e mostrando os perfis de investidor, né? Uma coisa super comum e são três tipos de perfis mais comuns assim. E ao longo do tempo, o seu objetivo é passar de ser um conservador até ser um agressivo. Por quê? Você vai estar aumentando a sua capacidade de diversificação através do seu conhecimento. Você precisa aprender sobre as novas formas de investir para ir aumentando o seu perfil de investidor. E dessa é um primeiro exemplo de como que a gente pode montar uma carteira com alguns ativos em que tenha um perfil mais conservador. Aqui no meio, a gente vê que 80% dos ativos dessa carteira, elas são em renda fixa, ou seja, eu tenho uma certeza de quanto eu vou rentabilizar aquele tipo de investimento. Então eu estou tranquilinho. Coloco minha cabeça no travesseiro ali, eu sei que 80% do meu dinheiro ele tem um risco baixo, tem uma liquidez baixa e uma rentabilidade baixa. Um risco baixo, eu estou sendo conservador. 80% do meu patrimônio está ali. Então, esse é o ponto de ser conservador. O mesmo se aplica se você é um moderado. Você pode incluir coisas em que tenham um risco maior, mas olha, 60%, 50%, 30%, 40%, eu sei que é algo que eu coloco a cabeça no travesseiro ali, meu, eu tô tranquilo com isso daqui. Eu tenho um entendimento moderado sobre o assunto e eu estou exposto a 40% de renda variável, com um risco um pouquinho maior do que a renda fixa que eu tenho ali. Então, esse é um pouquinho de como você cresce o seu perfil de investidor. Ao mesmo tempo que a gente tem alguns perfis mais agressivos, em que tá vendo que eu tenho uma quantidade muito maior de ativos, porque ao longo do tempo eu fui estudando sobre eles e eu consigo entender que 40% praticado em renda fixa, para mim é o que me traz conforto. E os 60% em renda variáveis também são ativos que são mais arriscados, porém eu tenho conhecimento e a tranquilidade de saber o que eu estou fazendo para eu me tornar um investidor agressivo. Tudo isso daqui são dados e números fictícios, tá? São números próximos de o que a gente encontra de mercado, de benchmark de mercado e tal, mas os 80, 60, 40%, ele vai variar a partir do seu conhecimento. Eu posso ser uma pessoa agressiva com 0% de renda fixa e 100% de renda variável. Eu posso ter 1 milhão de ativos ou eu posso ter 5 ativos. Qual que é o ponto importante do perfil de investidor? E aqui entra uma frase de Warren Buffett, que o importante é saber o que você conhece e o que você não conhece. Esse é o ponto mais importante de todos. Você não tem que investir num negócio que você não possui conhecimento. Só porque um amigo seu te falou, eu vou investir aqui em Bitcoin porque está valorizando. Cara, você entende, você sabe o que é blockchain, você sabe que são as taxas de crescimento e de todo o mercado de criptomoedas, o porquê que isso daí de fato, por que aquele amigo seu falou que está sendo um ativo bom ou não? Você entende tudo que isso? Você tem a certeza de que você está fazendo um investimento correto? Pensa que você está comprando uma casa com valor de 500 mil reais. Você colocaria esses mesmos 500 mil reais em um Bitcoin? Se você não tem essa confiança, significa que você ainda não conhece muito bem aquele ativo. Então, meu, foge. Ou passa a estudar e espera um pouquinho até você conseguir ter o conhecimento suficiente para colocar nem que seja 100 reais naquele ativo. Sabe? Estuda primeiro antes de fazer todos os seus investimentos. E aqui a gente chega no próximo passo, que é um step always, né, um passo recorrente aqui que a gente tem que fazer, que é a sua estruturação de carteira. E aqui a gente tem três grandes etapas, né? Tem três macros etapas. A primeira delas, a gente tem que definir os nossos objetivos. E quando a gente fala em definir objetivos, a gente tem que pôr números, a gente tem que ver em quanto tempo que a gente vai querer fazer esses investimentos, a gente vai ter que entender qual é a minha capacidade de aportar esses valores, qual é a recorrência que eu vou estar fazendo esses investimentos, é semanal, é quinzenal, é mensal, é trimestral, é semestral, é anual, qual que é a minha recorrência? Eu tenho que definir isso daqui. Depois que eu definir tudo isso, quanto que eu monto uma definição da minha carteira. Qual é a minha carteira esperada? O que eu espero
alcançar naquele objetivo. Se eu tenho um objetivo X, como que ela vai ser composta a minha carteira naquele período determinado, com aquele valor determinado a partir do aporte e recorrência? O que que eu espero? Qual que é o meu planejamento até lá? O que que eu gostaria de ter de ativos? Aí eu defino meus ativos e defino uma proporção para cada um deles. E um terceiro ponto é criar a rotina. Aqui que entra o Step Always. Por quê? Você vai sempre fazer os seus aportes baseado no que você tinha definido na definição dos ativos e na proporção de cada ativo para atingir aquele objetivo inicial. Então você vai acompanhar a rentabilidade, acompanhar os riscos dos ativos, porque você sabe o que você está investindo, você entende daquilo que tem dentro da sua carteira e você vai rebalanceando a carteira com um período pré-determinado para você conseguir garantir que aquele objetivo e aquela proporção de ativo que você tinha definido no começo, ela vai ser atingida. E aqui a gente traz um exemplo de como a gente pode fazer isso na prática, né? Então vamos lá, vamos falar que a gente tem aqui aquele mesmo objetivo de comprar um carro de 50 mil reais e por 2 anos e meio eu vou estar investindo 1.500 reais por mês nos ativos. E aqui a gente monta uma carteira próxima do meu ideal, que eu penso, olha, eu quero com essa carteira atingir 115% do CDI. Por quê? Se 100% do CDI é um benchmark, se eu deixasse em apenas um investimento eu já ganharia 100%, cara, eu quero rentabilizar ela com 115%. Por quê? Eu quero saber quantos de juros que eu vou ganhar, quanto de dinheiro que eu vou ter lá na frente a partir desse aporte que eu estou fazendo. Então eu monto aqui uma carteira fictícia, ó, que ela vai ter ali 5 ativos com uma proporção de 30, 30, 20, 10 e 10, porque é o meu perfil de investidor que eu quero construir inicialmente, é um perfil mais conservador, porque eu tenho um objetivo final para atingir e eu quero que daqui 2 anos e meio a minha carteira ela seja desse jeito. Exatamente desse jeito. Eu tenho 15 mil em CDBs, 15 mil em LCI, 10 mil em título IPCA+, 6%, e 5 mil em cada dois fundos de investimento imobiliário. Esses são os exemplos. E aí, como que a gente faz o primeiro mês? Como que a gente investe no primeiro mês? O primeiro mês eu vou estudar o de renda fixa e vou fazer um aporte no que eu já conheço. Então eu sei que o CDB ali, surgiu um CDB 110% do CDI, beleza, eu vou fazer um investimento de 1.500 nele ali porque eu já conheço esse investimento. E no primeiro mês eu também vou estar estudando sobre o próximo investimento que eu vou fazer no segundo mês, que é o de LCI. Então eu passo o primeiro mês estudando o próximo investimento do segundo mês. Aí começa o segundo mês, o que que eu faço? Eu invisto novamente no LCI e começo a estudar sobre o terceiro tipo de investimento, que é o título IPCA mais 6%. Então eu faço esse ciclo todas as vezes até eu ter todos os investimentos e o conhecimento nos 5 tipos de ativo. Então eu venho, faço no terceiro mês eu estudo o fundo de investimento imobiliário e invisto em IPCA+. No próximo mês eu estudo um outro fundo imobiliário. E com isso a gente chega aqui no quinto mês, no comecinho do sexto mês, com todo esse patrimônio aqui. Ó. A gente tem uma certa proporção, a gente investiu ali, a gente vê que ao longo desses 6 primeiros meses, aqueles mesmos R$ 1.500 que eu já investi, eles já se valorizaram, pode ir para cima ou para baixo, né? Mas ele teve uma valorização. E aí a gente tem uma proporção da nossa carteira, ou seja, no sexto mês eu tenho que eu gostaria de ter 30% da minha carteira, mas eu tenho só 20 nesse ativo. Mesma coisa no próximo. No terceiro, eu estou na quantidade certa. No quarto, no quinto, eu estou muito acima. Então, o que eu faço no sexto mês com os mesmos R$ 1.500 meu? Eu vou investir para aumentar essa proporção aqui e diminuir essa proporção.
é aí que eu faço dois investimentos de 750 em cada. Por quê? Eu garanto que eu vá rebalanceando a minha carteira para que lá no final de 2 anos e meio eu tenha uma proporção próxima a essa daqui que eu tinha estipulado no início. Tá? Então é assim que você gerencia seus objetivos. É dessa forma que você vai fazendo os aportes, pensando nos objetivos, olhando para os seus ativos, aprendendo e estudando e trazendo isso para o seu dia a dia. Bom, e eu acho que esse é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês, né? De que vocês desenvolvam o hábito de investir, que é o principal ponto da nossa vida de investidor, né? E trabalhar para aumentar a sua capacidade de aportes. Por que que isso é o ponto importante, assim? Da mesma forma que você tem que cuidar da sua saúde, seja fazendo atividades físicas, aprendendo a se alimentar melhor, você precisa saber investir melhor. E da mesma forma que a gente aprende a cozinhar e começa a pesquisar mais sobre alimentos que são saudáveis, como montar um treino legal para fazer uma atividade física, como que eu treino melhor, é o mesmo hábito que você tem que desenvolver nos investimentos. Você precisa entender quais são os ativos, o que te traz conforto, o que não te traz conforto, o que é de fato o seu conhecimento, a profundidade do seu conhecimento nesses ativos, para que você consiga pegar esse conhecimento, aplicar da mesma forma, deixar aquele dinheiro rentabilizando, para que você destine parte do seu tempo a trabalhar para aumentar a sua capacidade de aportes, tá? Bom, acho que esse era o meu objetivo com a apresentação para vocês hoje, de trazer um pouquinho de interesse sobre as finanças, sobre o mundo dos investimentos. Eu queria despertar em vocês o interesse de fato em aprender sobre esses investimentos, né? E por final, eu não vou pedir nenhum Pix, só vou pedir para vocês me seguirem aí no canal do YouTube. Quem quiser me seguir no Instagram também, eu vou começar a falar sobre esses assuntos, sobre finanças corporativas, sobre investimentos, sobre startups, mercado de venture capital, e inovação, que são assuntos que eu gosto de estudar e vou estar trazendo para vocês aqui nesses dois canais. Então, por favor, me segue aí. Deixa o like, tamo junto. Valeu, galera. Até mais.